paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Mais uma live, mais um devocional, mais uma manhã com Deus. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Paz, irmãos, bom dia. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos no capítulo 4, versículo 35. Pode ler? Parábola, não qualquer. Não, Jesus acalma a tempestade. Você não está em Mateus, não, não, né? não, estou em Marcos. Tá certo. Jesus acalma a tempestade, olha que palavra linda, né? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Renata, assim, é uma lição maravilhosa que a gente tem aqui nesse texto, né? Primeiro, que mesmo Jesus no barco pode vir as tempestades da vida, né? E foi ele que deu a ordem para passar para o outro lado, né? Mesmo obedecendo, mesmo eles Jesus eles estavam na direção, né? Como diz, né? Exatamente. Eles estavam tudo certinhos, né? Jesus que mandou, Jesus estava junto com eles. E aí se levanta o vento, se levanta a tempestade, né? O mar fica bravo. E então, primeira lição, né? Mesmo Jesus estando no barco, mesmo a gente está fazendo a vontade de Deus, então de vez em quando sobe, né? As ondas, né? Sopra o vento. E olha, interessante, Renato, que diz aqui que levantou-se grande tempestade, grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco. Pensou? De maneira que já se enchia. Pensou o sufoco, Renato? Olha, ficava... Nossa, eu ia ficar apavorado. O vento desencadeou ali um pé de vento tremendo que começou a soprar e o vento soprando, aí também as ondas começam a subir. Passando por cima e enchendo o barco. Né? Era um barco simples, né? Barco pequeno, era um barco de pescador. Mais fácil ainda, né? Muito, não virar e afundar. Não era um barco grande, né? Só que Jesus estava dormindo, né? Na popa, na frente do barco, né? Sobre uma almofada. E eu fico pensando, Renato, os discípulos vendo Jesus dormindo, e a coisa assim, né? Vai destruir tudo, vamos morrer, né? E Jesus dormindo, né? Mas, Renato, às vezes a gente passa por uma experiência assim, parece que está sozinho, né? Parece que Jesus não está no barco. Porque ali era para eles, né? Jesus ali, tenho certeza que Jesus estava testando eles, né, Aguinaldo? Que era para eles repreenderem. Mas é o que ele fala depois, né? Que ele fala, porque sois tão tímidos, né? E muitas vezes acontece conosco, parece que Deus não está respondendo, porque nós ainda não fizemos o que é para ser feito, né? Tem hora que não é para ficar clamando, é para você agir, para você dar ordens, né? Eu sempre falo para as irmãs, tem a oração certa para cada situação, né? Tem situação que você vê que o inimigo tá atormentando você, a sua família de todo jeito, você tem que se levantar como guerreira e fazer aquela oração que nem você falou aquela vez que o Miguel, né, estava doente, você falou, chega para Satanás, né? Vai embora, desapareça, para de me perturbar. Então a gente tem que perceber o que está acontecendo e tomar essa atitude, né? Que era o que eles tinham que ter feito. Aí Jesus deixa ali para ver o que nós vamos fazer, né? É interessante que primeiro Jesus repreende o vento e as ondas, e depois fala para eles, por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ou seja, o que Jesus estava ensinando para eles? O que Jesus queria? Jesus queria que eles combatessem as ondas e o vento com a fé. Por isso que ele vai na fé. Por isso, irmãos, tudo que a gente tem é através da fé. Se perder a fé, aí a gente não tem mais nada. Porque aí não tem como guerrear, não tem como lutar sem fé. E eles já estavam perdendo a fé. Jesus, não se te dá que morramos, né? O Senhor não está nem aí com a gente, em outras palavras. Ainda acusaram, né? Jesus não está nem aí que a gente vai morrer. Ele está tranquilo, né? Parece que o Senhor tá muito além. E às vezes, Renata, acontece, né? A gente orar, não tem resposta. E parece que Deus está tão longe, tão distante. E a gente está sozinho aqui no meio
da luta, da guerra. E olha, irmãos, e muita gente desanima da fé com esse sentimento de abandono. Ah, Deus me abandonou, Deus não me ouve. E aí começa, aí pelo contrário, né? Aí começa a surgir um sentimento de revolta, E é isso que o diabo quer que de aconteça, né? abandono. A gente viu muita gente passando por problemas, principalmente doenças, e filhos, crianças, né? Porque, sei lá, né? Uma pessoa adulta ficar doente, assim, toda doença é do diabo. Mas a gente não sente tanto como uma criança, né? Uma criança que tá brincando na escola. E a gente viu tantas crianças, né? Até o Miguel, né? Passando por esse tipo de privação. E a gente viu tantos pais perder seus filhos, tantos. E aí, né? Surge mesmo um sentimento de abandono, de vazio, né? Onde está Deus? Né? Cadê o Senhor? Onde Então, está o Senhor, né? Então, os discípulos, eles tiveram esse sentimento ali naquele barco, né? O Senhor está dormindo e nós aqui nós estamos perecendo. O Senhor está dormindo, tranquilo, né? O Senhor dorme tranquilo e a gente está aqui, vamos morrer. E porque a Bíblia fala que era uma tempestade forte, um temporal forte, né? Cobria o barco, enchia o barco. E aí Jesus levanta, repreende, eles, né, têm grande bonança, e eles ficam admirados de ver a autoridade de Jesus sobre o vento e as ondas, né, sobre o mar. bastou uma ordem, né? Só uma ordem dele, uma palavra dele, interessante, né, Renata? Uma palavra de Jesus e aquele mar bravo, aquele temporal se acalma e tudo se torna uma bonança. Mas esse sentimento, Aguinaldo, assim, eu já até tive esse sentimento de que eu não tinha proteção, mas quando eu via, né, que alguma situação eu estava orando, 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 e não acontecia nada, não acontece nada, assim, já aconteceu isso comigo várias vezes. Aí eu começo a falar para Deus, Senhor, me dá o discernimento, me ensina como orar, me faz entender por que que tá assim, que não mudou nada, eu tô orando, me ensina, então se eu tô orando errado, me mostra, me ensina. E Deus foi ensinando muitas coisas. Eu via que eu não estava orando da maneira certa. E como eu estava lendo o livro que eu acabei ontem, aquele A Oração que Prevalece para a Paz, ele fala isso, ele fala que muitas vezes a gente ora sem conhecimento da palavra, e aí a oração não tem efeito, por isso que a gente tem que conhecer a palavra. Aí agora eu estou começando um outro livro, e ele está falando isso que nós estamos falando agora, que a tempestade, a doença, ela é do diabo. Então ele falou assim, tem gente que acha que a tempestade, o furacão tal, né, é de Deus. Mas ele falou assim, o mundo ele está no domínio de Satanás, né? Jesus ainda não tomou de volta. Então ele fala assim que o mundo jaz no maligno e o inimigo ele mexe na natureza. Aí as pessoas começam a se revoltar contra Deus porque elas falam assim, olha o que Deus fez, olha a tempestade, olha não sei o quê. Aí ele falou assim, se a tempestade fosse Deus que tivesse causado, por que ele repreendeu nesse dia? Por que no vento contrário ele também repreendeu? Não foi Deus. Então ele falou, não foi Deus. Então o perigo, irmãos, está quando a gente fica todo confuso. Atribui a Deus O que não as é obras dele. do diabo. Exatamente. Ele falou, a doença é do diabo. Eu sempre falei isso, aí os irmãos falam assim, mas o seu filho foi atingido pela doença? Sim, ele foi atingido. Aí a gente tem que entender por quê, se tinha brecha, qual o propósito, né? E aí, ali, por exemplo, no Dom Miguel, nós aprendemos a guerrear. Porque eu tenho certeza, irmãos, eu tenho essa certeza comigo. Se nós não tivéssemos buscado conhecimento e aprendido a guerrear, o inimigo já teria levado o Miguel há muito tempo. Porque em 2016 veio um espírito de morte no quarto dele. E ele arregalava o olho, ele sentia a ânsia da morte. Ele tinha tido uma hemorragia muito grave, né? Porque ele tinha feito quimioterapias, plaquetas baixas. E ele tinha uma hemorragia tão forte, não estancava. A médica já estava desesperada e não sabia o que fazer. E aí ele começou a gritar, ele começava a gritar que não queria morrer. Ele falava para mim que ele queria viver mais tempo, que ele sabia que o céu era lindo. E aí eu comecei a falar com o Espírito Santo ali, ele agarrava meu pescoço. Eu já contei isso aqui na live, já contei na igreja, mas eu vou contar de novo, irmãos, para os irmãos verem a situação. E eu falava assim, ele falava assim, mãe, eu não quero morrer, mãe, eu quero ficar mais tempo. E ele regalava o olho, parecia que tinha alguém puxando ele. E era um espírito de morte. E aí eu abraçava ele e falava, Miguel, você não vai morrer? Mas eu estava toda confusa ali, eu falava assim, Senhor, o que eu faço? Espírito Santo, o que eu faço? Irmãos, uma voz falou bem no meu ouvido,
repreende espírito de morte. Na hora que porque eu comecei a clamar o Espírito Santo. Eu falava, Espírito Santo, o que eu faço? Porque é isso que a gente tem que fazer. Na hora que a gente não sabe como lidar com uma situação, tem que pedir ajuda de Deus, do Espírito Santo, porque ele vem, ele ajuda. É que tem gente que na hora dessa aflição, ela começa a maldizer, ela começa a murmurar. Aí pronto, aí deu todo o espaço para o diabo. E a hora que eu falei Espírito Santo, ele falou, repreende espírito de morte. A hora que eu repreendi, aquele espírito sumiu da vida do Miguel. E o Miguel ficou bom. Ele estabilizou assim do nada, né? Eu vi que foi o agir de Deus. Foi igualzinho isso aqui. Tava a tempestade, aí Jesus repreendeu o vento, o mar e houve bonança. E naquela hora que eu estava naquele quarto com o Miguel, a médica já estava desesperada, a enfermeira, elas não sabiam mais o que fazer. E a hora que eu falei, Espírito Santo, o que eu faço? Ele falou, repreende espírito de morte. Eu repreendi, houve bonança. O Miguel dormiu, o Miguel acalmou. Na hora ele ficou sereno, assim, irmãos, o semblante dele mudou imediatamente. Ele ficou sereno, ele descansou, parou tudo aquilo que estava acontecendo. Então, eu sempre falei para o Aguinaldo, se eu não tivesse tido esse discernimento do Espírito Santo, o Miguel teria ido. E uma outra vez também, e Deus tinha revelado para uma irmã que tinha o espírito de morte. Então, irmãos, tem muita coisa que acontece porque a gente não busca Deus, a gente toma atitude errada, murmura, ao invés de pedir ajuda do Espírito Santo, como orar, como fazer, agir naquela hora, porque nós somos filhos de Deus, ele vai nos dar esse discernimento. Não, começa a murmurar, fica com raiva de Deus, acusa Deus, porque vê que Jó, a Bíblia fala que ele não atribuiu falta alguma a Deus, mas a mulher dele queria que ele amaldiçoasse Deus. Ela falou, amaldiçoa teu Deus e morra, né? Então o diabo quer que a gente amaldiçoe Deus e perca, né, aquela batalha. Então, e muita gente perde mesmo. Muita gente perde, porque não age da maneira correta. Porque nesse momento, Renata, falta entendimento. Momento de tempestade, momento assim, irmãos, ou seja, se você já não tem um preparo, se você já não tem uma comunhão com Deus, exatamente. Você já não tem uma vida de oração. Aí pega um crente assim, vamos dizer assim, neófito, irmão, depende do tamanho da luta, dificilmente ele consegue se levantar, porque olha, quando vem essas tempestades assim, o João Pedro Vida fez um comentário aqui que os discípulos passaram pela tempestade em obediência, Jonas passou em desobediência. Então, ou seja, a tempestade vem, você estando... exatamente. Entendeu? Mesmo estando em obediência, a tempestade vem. Não muita gente que fala assim, não, mas é alguma brecha, alguma coisa. Sim, um monte de gente acusa, né? Os amigos de Jó, né? Muita gente, quando você está passando por uma luta, né? Mas por que de novo? Nós fomos muito julgados, com certeza. Sim, os amigos de Jó, eles... Por isso, irmãos, olha, quem lê o livro de Jó, aí uma coisa assim fica muito clara para a gente. Primeiro, a ação do mundo espiritual, como ela é forte. E o diabo é sanguinário mesmo. Porque quando ele teve autorização, ele já veio arrebentando tudo, destruindo tudo, matando ovelha, roubando gado, matando os filhos de Jó. Ele veio com fúria, com sangue mesmo, querendo sangue, né? Ele é sanguinário. Destruição. Então a gente vê ali, né, a primeira lição que a gente já vê de cara, né, a ação do mundo espiritual que é forte, né? Jó nem tinha entendimento do que estava acontecendo. E a outra coisa, Renato, quando chega no final do livro, que a gente aprende é fechar a boca. A gente fechar a boquinha. Não está entendendo? Fecha a boca. Fecha a boquinha, irmão, que é a melhor coisa que existe é você fechar a boca. Murmurar é a pior coisa que tem. Você não entende, não seja mestre. Por isso que o Tiago fala, não sejam mestres. Então ele vai querer ensinar coisa que você não sabe. Então, os amigos de Jó vieram todos cheios de pompa. Jó, você deve ter feito uma coisa muito grave, viu? Se arrependa, tem um versículo que fala assim, Renata, se arrependa antes que te venha coisa pior. Coitado. Pior, perdeu os 10 filhos. Perdeu riqueza, perdeu todos os bens. A família, né? Perdeu a saúde. Meu Deus, estava jogado no monturo coçando. Não perdeu a salvação, né? Mas assim, no mundo... no mundo aqui material, físico, honra, né? Perdeu a honra. Tudo. Ele falou, a coroa me caiu, né, da cabeça. Ninguém mais cumprimentava ele. Ninguém mais falava com ele. Deus tinha vergonha dele. Ele virou um trapo humano, virou uma ferida ambulante. Porque também não podia, né, Renata? A lepra naquela época até hoje, né? É contagiosa e
Não tinha como pessoas ficar indo visitar ele, conversar e amparar, né? Você vê, né? Então ele assim, o diabo colocou as coisas mais terríveis na vida de Jó. E Deus sabia que ele não ia negar Deus, né? E a Bíblia não fala quanto tempo, né? Alguns teólogos falam que ele passou por isso por 7 anos, Renata. Aí não dá pra gente bater o martelo, né? É isso, né? Ou até mais, né? 10 anos, depende, né? Mas, assim, pelo jeito não deve ter sido uma coisa rápida, né? E aí a gente aprende, né? A gente não ficar acusando ninguém. Tanto é que depois, no final, os acusadores de Jó, eles se tornaram acusadores. Quem acusa, irmãos, a palavra acusador no grego é diabolos. O diabo não é um nome. Diabo é um substantivo, um acusador. E os amigos de Jó, eles tomaram o lugar de diabolos. Eles estavam acusando Jó. De vez eles vieram, de vez eles terem vindo, né, para amparar Jó e confortar Jó, consolar, eles vieram para perturbar Jó. E Jó fala: vocês são consoladores molestos. Então a palavra que ele fala: vocês são consoladores molestos. Chega, né? Para com isso. O próprio Deus tinha dado testemunho dele, né? Deus falou que ele era temente, se desviava do mal, homem reto, e usou e passou por isso, né? Ó, começa já falando das qualidades dele, né? Que era temente a Deus, homem reto, se desviava do mal, e aí depois os amigos ficam acusando, mas no final você vê que Deus não aceitava nem a oração dos amigos dele, né? Aí Jó teve que orar por eles, né? Então, e Deus falou que Deus não ia ouvir. Tá vendo, irmãos? No final, o Jó teve que orar para Deus perdoar eles. Então, eles pecaram grandemente acusando Jó. Então, outra lição que a gente aprende, quando alguém está passando por um problema, fecha a boca. Fecha a boca. A gente gosta de é por isso, é por aquilo, é por aquilo. Fecha a boca. Não, e tem gente que é vingativa, né? Se a pessoa fez alguma coisa aquilo lá com ela lá, aquilo lá tá pagando, né? Tá pagando o que ele fez, tal. Então, por isso, a melhor coisa que tem é orar, é fazer o papel de Jesus. Então, só para terminar aqui, nós não precisamos terminar mais cedo. Esse assunto aqui vai longe. 7h32, já vamos orar. Eu sempre falo, irmãos, o papel do diabo e o papel de Jesus. Diabo, já falei para os irmãos, não é nome. É diabolos, é o promotor de justiça, é o acusador. Numa corte, aquela pessoa que acusava é o diabolos, né? A acusação é o diabo. Inclusive, a Bíblia fala, né, lá no Timóteo, né, que os obreiros não podem ser acusadores. E a palavra acusador é diabolos. Ela no original, no grego, é diabolos. Não pode ser um diabolos. Então, guarda isso, irmãos. Quem acusa é diabolos, viu? E aí o papel do diabo é acusar. E qual é o papel de Jesus? O que Jesus está fazendo hoje, lá no céu? Intercedendo. Então, os que são de Deus, os que são de Jesus, vão fazer as obras de Jesus, que é interceder. Tem alguém passando por um problema, tem alguém passando por uma dificuldade, mesmo que tenha pecado, o nosso papel é interceder. Senhor, tem misericórdia. Senhor, cubra com teu sangue. Senhor, perdoa. Né? Fazer o papel de intercessor, você se colocar na brecha pela vida da pessoa. Já os filhos do diabo, eles vão fazer o que o pai deles fazem, que é acusar. Então, se você é filho de Deus, você vai fazer o que Jesus está fazendo. Interceder pelas almas, orar pelas pessoas. E a pessoa está passando por dificuldade, mesmo que seja uma desobediência, como foi Jonas, né, o nosso papel aqui de fora é orar por eles, é interceder por eles, como filho de Deus. Já os filhos do diabo, o papel deles é acusar. E foi isso que os amigos de Jó fizeram. Então, irmãos, as tempestades da vida, a gente não sabe por que vem, muitas vezes, não sabe. Eu mesmo, até hoje, a gente não sabe por que o Miguel passou por tudo isso. Eu entendo que o propósito de Deus para nós foi nos ensinar a guerrear. Hoje a gente ensina a igreja, né, Aguinaldo? A saber repreender o inimigo, porque é aquilo que nós falamos. O Kenneth Hagin, que a gente ouviu muito, né, e leu muitos livros deles durante esse processo, ele fala isso, a pessoa ela não sabe orar porque ela não tem entendimento da palavra. Quem conhece a palavra vai orar certo, né? E aí vai receber a bênção. Muitas vezes as nossas orações não são respondidas porque nós não oramos da maneira correta. Aí ele fala esse negócio da vontade de Deus, de novo, né? Que as pessoas acham que nem quando as pessoas acham que a tempestade, tudo que vem é Deus, né? Tem a permissão de Deus, mas aí é com o propósito, né? De nos amadurecer, fazer a gente crescer, ter experiências com Ele.
E no meu caso, Aguinaldo, eu sempre senti isso, que era para eu ter experiências com Deus, porque eu era bem assim, fraquinha tal, e eu queria ter as minhas experiências, né? Eu falava para Deus, eu falava, eu não quero viver das experiências da minha mãe, porque não é a mesma coisa. Isso aí, Renata, bom. Daí você fala que eu sou Jonas, porque daí eu falava que eu queria ter experiência, né? Deus me livre disso. E aí, Deus me livre. Aí tudo bem. Não. Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a ser guerreira. Hoje eu consigo ensinar qualquer pessoa que vem falar para mim, porque sempre as pessoas vêm contar alguma coisa, pedir ajuda, e eu já falo para ela, ensino ela a guerrear. Eu falo, irmãs, é oração de guerra. Irmã, essa oração você vai fazer assim, você vai fazer, né, desse jeito. Porque durante todo esse processo houve várias situações e a gente foi aprendendo a guerrear com cada uma delas, né? Até mesmo a ponto de ter coisas que a gente teve o discernimento, que era o próprio Miguel que tinha que orar, né? E a irmã Cidinha estava contando o testemunho dela lá, que ela sempre pedia ajuda em oração para todo mundo, e ela falou que o dia que ela estava sentindo muita dor no osso do rosto, por causa da quimioterapia, ela falou que ela falou assim, eu mesma vou orar, porque eu fico pedindo ajuda para um, para outro. Eu falei, olha, irmã, que experiência maravilhosa. Ela falou que entrou no banheiro, no chuveiro, começou a orar por ela mesma, porque ela falou assim, a irmã Cidinha, né? A irmã Cidinha. Ela falou assim, toda hora eu ligava para a irmã Luzia, falava para ela, que a irmã Luzia é uma benção, né? Ajuda ela sempre, né? Faz a campanha. E ela falou assim, aí eu falei assim, eu não vou ligar para a irmã Luzia, não. Ou então ela mandava mensagem, né, para mim, e ela falou assim, eu não vou pedir ajuda para ninguém, eu vou eu mesma orar. Isso é muito bom quando a pessoa pensa assim, né? Eu mesma vou orar, porque eu falei para ela, Jesus, ele está atento, ele está atendendo todo mundo. Não é pastor, não é obreiro que tem que orar. Todos nós, ele fala assim, esses sinais seguirão aos que crerem, né? Então, é só crer. Ele não fala se é homem, se é mulher, porque tem pastor que fala que mulher não tem autoridade, né? Não existe isso, porque ele fala assim, estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, né? Expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí eu falei para ela, então, qual que é a condição aqui? É crer. Aí ela pegou e falou assim, eu mesma vou orar por mim. E depois ela falou que ela ficou pondo a mão nela assim, orando. Quando ela saiu do banheiro, ela não tinha mais dor nenhuma. E ela tinha passado uma semana de dor. Ela falou que ela chorava. Ela falou que nem a medicação passava a dor, nem com medicação, né, que é morfina e tal. E ela falou assim, eu não vou no hospital, eu não vou tomar remédio, o remédio não está resolvendo. Eu vou orar. Irmãos, essa é a melhor atitude. E aí a hora que ela falou, eu mesma vou orar por mim, ela teve essa experiência com Deus, que na hora sumiram todas aquelas dores. Ela falou que era uma dor tão terrível que ela não dormia. Aí na hora de dormir, ela falou que ela ficou com um pouquinho de medo da dor voltar. E ela falou que a dor não voltou e ela dormiu a noite inteira, perdeu hora de fazer a quimioterapia no outro dia. Isso, irmãos, são as coisas que Deus trabalha na nossa vida através das tempestades. Ela aprendeu a ter essa experiência com Deus, ela é nova convertida. Ela se converteu nesse processo de doença que uma irmã pediu para a gente lá orar por ela, a gente não conhecia, nós fomos e pregamos para ela que Jesus já levou na cruz todas as nossas dores e as nossas enfermidades, que ela não tinha que aceitasse a enfermidade, ela tinha que repreender. Nós ensinamos isso que Jesus falou para os discípulos, repreende, vocês tinham que repreender a tempestade. Aí eu falei para ela, eu falei, irmã, não aceita, é do diabo essa enfermidade, a irmã repreende em nome de Jesus, porque Jesus já levou no seu lugar, ele já pagou, a irmã não precisa pagar o que ele já pagou. Ensinamos essa palavra para ela, e ela, irmãos, ela aprendeu a ter fé através da palavra. E hoje ela está orando por ela. Olha que bênção, né? Olha o que Deus faz. Então é isso. Mas né? A gente não precisa mesmo, Nata, o nosso intermediário é Cristo, né? Exatamente. Na verdade, nós precisamos orar. E foi isso que Jesus falou para os discípulos. Os discípulos estavam ali só na dependência de Jesus. Ele falou, porque vocês estão tímidos, ainda não têm desfé? Então, a gente, né, mesmo... Ou seja, Jesus já nos deixou uma autoridade. Renata, acho que é bom a gente parar. Vamos. Então, irmãos, Deus abençoe. Duplicou, a Luciana Chapim, só Deus sabe quantas críticas tivemos quando entrei na fila de transplante de fígado. Ai, meu Deus. Pulou. Aqui, ó. Em cima. Eu pulei aqui. Não me importei. Esses dias uma irmã falou para mim, né, que falaram de nós. Quando o Miguel tá passando pelo... E o que eu falei assim para ela, eu tenho certeza que nós fomos acusados. Ela falou assim, foram mesmo. Mas os amigos de Jó, eles continuam. Aí ela falou assim, eles estão por aqui tinha ainda. gente que falava para mim. Eu falei assim para ela, mas eu sabia disso, só que eu não me importava. Eu entendo. Às vezes as pessoas vão pensar isso mesmo, né? O grande problema, Renata, disso, você tá julgando, acusando, são as portas que abrem para a própria vida.
Mas é normal, a gente vê que sim. Não é normal. Normal, sim, quando você não é espiritual, né? Você vai... Não é porque normal. o espiritual, ele discerne espiritualmente as coisas. Um crente, irmão, o crente, a primeira lição que eu tenho que fazer é fechar a boca. É. E a Bíblia fala, né? Davi fala assim, eu coloco uma guarda, não é nenhum anjo, ele fala, coloca uma guarda, né? Geralmente uma guarda é pelo menos 4, né? Coloca uma guarda na porta dos meus lábios. Precisa de mais de 4, né? Tem gente que precisa de um pelotão, né? O pelotão tem de 50. Porque a gente tem que pensar, né, Guinaldo? Eu tenho medo de acusar, porque... Mas acusar, já falei, acusar, Renata... querer entender. Acusar é obra do diabo. Nós não estamos aqui para acusar ninguém. Não, e também eu tenho... A gente precisa aprender a interceder. Você vai colher. Então, né? Aí, é a lei da semeadura. Aí abre brecha na vida espiritual, porque quando você está fazendo a obra do pai, acusador, né? Quem é filho do acusador, vai fazer a obra do pai dele, que é acusador. Ele vai abrir uma brecha para a vida dele. O diabo, irmãos, ele é terrível. Aí as portas se abrem para o lado de dentro. Aí ele faz com que a pessoa abra essa porta para ele, aí ele entra para fazer destruição na vida da pessoa que deu brecha. Aí, deixa eu terminar aqui, então nós vamos ter que... Aí ela fala, só Deus sabe quantas críticas tivemos quando entrei na fila de transplante de fígado. Não me importei com as palavras e as críticas que tivemos. No mundo temos problemas, dores, perdas, mas tem bom ânimo. Creio que Jesus veio aqui na Terra para mostrar para nós que podemos vencer. Vivemos no mundo, claro, tem um mundo espiritual que reina e é real. Oração, jejum, obediência. É verdade. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos. Hoje nós meditamos a respeito da tempestade que acometeu aquele barco em que os discípulos estavam, e Jesus também estava naquele barco, Senhor, na popa do barco, dormindo, e a tempestade sobreveio com grande fúria. Os discípulos temeram, clamaram, acharam que o Senhor não se importava com eles. Eles disseram, Senhor, não se te dá que morramos? Muitas vezes, Senhor, nós passamos por tempestades, nós passamos por dificuldades na vida. Grandes ondas se levantam contra o nosso barquinho, grandes ventos sopram para nos destruir, Senhor. E muitas vezes nós achamos que estamos sós, que o Senhor não se importa conosco. E muitas pessoas têm esse sentimento, têm essa sensação de abandono. E quando o Senhor se levanta, meu Deus, repreende a fúria do mar, a fúria do vento, e a tua palavra diz que tudo se fez bonança. Os discípulos ficaram admirados que de uma hora para outra, com uma palavra, tudo mudou, todo o cenário foi modificado por uma palavra tua, Senhor. O Senhor tem poder para repreender a força dos ventos, a fúria do mar. Amém. E o Senhor disse para eles, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Senhor, nos enche dessa fé, Senhor. Nos dá, meu Deus, a graça para alcançarmos esse nível de fé, para repreendermos o vento e a tempestade que Satanás coloca contra as nossas vidas. Nosso barco, Senhor, muitas vezes é tão frágil no meio de um grande mar, de uma grande tempestade. Nós precisamos, meu Deus, nos recorrer à fé. Precisamos recorrer, meu Deus, à tua palavra. E que nós possamos, meu Deus, nos levantar como soldados numa guerra, como, meu Deus, guerreiros vitoriosos, meu Deus. Como diz a tua palavra, quando o Senhor falou comigo tão fortemente, meu Deus, em Hebreus 11, 34, 35, se tornaram poderosos na batalha. Ó Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos também nos tornar, meu Deus, poderosos na batalha, colocar em fuga exércitos inimigos. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, a tua imensa graça sobre as nossas vidas, o teu imenso poder, Senhor, fortalece a nossa fé, nós possamos combater os dardos inflamados do diabo, combater as tempestades que se levantam através da fé, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos, ó Deus, uma fé robusta, uma fé forte, inabalável. Ó, meu Deus, diante de um mundo que passa por tantas dificuldades e por tantas tempestades. Em nome de Jesus. Vamos então terminar, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do seu Espírito esteja com todos nós. Senhor, abençoe esse dia. Cada minuto desse dia nós consagramos a Ti. Amém. Nos livra de todas as tentações, todos os perigos espirituais. Amém. Senhor, guarda os nossos pés, Senhor, onde nós andarmos, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Amém. A Tua palavra diz que o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. Assim, Senhor, nós consagramos
cada minuto desse dia ao Senhor, porque Amém, foi o dia que o Senhor. Senhor fez e nos alegramos nele. Amém. Pedimos a tua proteção, a tua graça, a tua intervenção e o teu favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém, irmãos. Vão com Deus, fiquem com Deus. Deus abençoe. Antes de sair, ó, deixa aí o amém, amém. Ô, Renata, hoje é o devocional número 80. Nossa. Olha, nós sentamos aqui 80 vezes. Bom, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, Agora irmãos. eu vou desligar.